Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela colaboração de estarem aqui na nossa reunião do Conselho Diretor. Vou dar início à nossa 15ª reunião extraordinária. A pauta são a parte das inscrições dos professores para professor substituto e depois duas alterações destacadas para o projeto pedagógico da licenciatura em Física e o projeto pedagógico da licenciatura em Química, né? E aí eu queria ver se vocês já, não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar os documentos. Eu não vou, embora a reunião não seja enviada, não seja disponibilizada no YouTube, eu vou preferir não ficar projetando documentos pessoais dos candidatos, né? Como de praxe, somente somente aqui a ficha de inscrição que nós vamos publicar e os documentos estão disponíveis para vocês no Drive, né? Isso aqui é o documento que nós vamos realizar a publicação. Eu agradeço ao professor Lucas por ter organizado a documentação que conduziu brilhantemente esse processo e vou olhar assim, passar uma por uma aqui das informações e se todos estiverem de acordo e observar os documentos, a gente continua, né? Aqui a inscrição da Nicole Stefani de Oliveira Reis, não teve nenhuma observação, foi assim, a toda a documentação apresentada não tem nenhum tipo de problema. O Ilan Carlos Santos de Carvalho foi indeferida na... Não estou vendo aqui quem... Diga, professor Lucas. Não, bom dia, pessoal. Eu só ia explicar esses indeferimentos da inscrição, no caso desses dois Isso, aí, por favor, Lucas. que é o seguinte: o processo seletivo das duas áreas vai acontecer no mesmo dia. Por exemplo, matemática tem aí 9 inscritos. Então, provavelmente a seleção vai acontecer pela manhã e pela tarde. Então, não tem como o candidato participar dos dois processos seletivos ao mesmo tempo, se matemática ou educação matemática. Aí, esses dois, na hora da inscrição, informaram as duas áreas simultaneamente. Lucas, eu tinha observado isso. Aí eu vi que agora vocês estão utilizando, eu até achei interessante, o próprio SIGA, né? Então, no caso ali não é múltipla escolha, né? Esses É campos não. seleção, foi um errinho de parâmetro aí que era para ser só de seleção, de múltipla escolha, melhor Múltipla dizendo. escolha, né? Isso. Diga, Priscila. Bom dia. Nesse quesito, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se de uma próxima vez, Lucas, a gente tem como deixar múltipla escolha. Assim, porque acaba que tem muitos candidatos, né, como o caso desses estudantes aí, que não são candidatos agora, né, recém-formados, eles têm um perfil de atender as duas vagas. Ontem, essa semana, Sim, naquela reunião da Pró-Reitoria de Pesquisa, a gente discutiu algumas coisas sobre inscrição de candidatos na pós-graduação e a gente teve entendimento de que uma inscrição mais simples, mais limpa, né, sem pedir muitos documentos a priori e tal, fosse melhor. E depois, então, fosse colocados os documentos comprobatórios, etc. Então, eu penso que a nossa seleção simplificada para substitutos, se pudesse atender alguns quesitos assim, seria mais interessante, porque a gente já tem dificuldade de sim, candidato. sim, concordo, Então, Priscila. Pode falar. é possível a gente, de uma próxima vez, pensar nisso, em um Hum. formulário que deixe o candidato livre para as escolhas, fazer em datas diferentes? Só tem dois poréns aí, Priscila. E eu concordo com você, porque eu também assim fiquei sentido de ver dessa maneira como estava. Tem duas formas. Primeiro, a gente tem que ver se, não ferindo a resolução, porque tem o edital. Lembre-se que os nossos editais estão de acordo com a resolução. Os pedidos de documentos que a gente coloca aqui no nosso edital interno está associado com o que é necessário para a resolução. Aí a primeira coisa, a gente organizando isso é uma coisa. A segunda coisa
a segunda coisa é com relação à ficha, a gente pode, enquanto não seja corrigido, porque aí é a questão de parâmetro, eu espero, né? Porque a próxima seleção de substituto, tomara, né, que a gente só precise fazer em janeiro, né? No janeiro, fevereiro. Até lá, se não tiver sido corrigido no CIGA isso, a gente pode deixar claro no edital para que o candidato, quando for fazer a inscrição, ele opte apenas por uma. Isso tem que ficar claro no edital, né? E a gente pode tentar ver se, evidentemente, no recurso, se houver uma justificativa, a gente sabendo que isso é um problema do sistema, não do candidato, a gente pode tentar orientar o candidato a, no seu recurso, deixar isso mais claro, né? Já que, como são casos omissos, a gente pode resolver no conselho diretor isso aqui. Então, quando efetivamente a gente tem que fizer a reunião para discutir os recursos dos candidatos, a gente pode ter esse olhar mais cuidadoso para o caso. Né? Isso aí é uma sugestão para a gente poder analisar. O que a gente não pode é ferir a resolução maior, que é a resolução que rege os editais para substituto. Né? E é só isso É, que a gente precisa observar. foi a primeira vez que a gente usou o formulário do SIG. Então a gente ficou fazendo vários testes, e aí acabou passando essa questão do item, né? Que era para ser múltipla escolha. Aí no próximo a gente já vai corrigir isso para não acontecer essa situação. Pronto. Diga, professora Samara. Bom dia. Desculpe a minha ignorância, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas assim, não seria o caso, levando em consideração que a professora Priscila colocou e que é um problema do SIGA, deferir duas inscrições e o candidato, na hora, vai escolher qual das duas provas, já que são no mesmo horário, ele vai fazer? Bom, quando você se inscreve, aí tem que ver como é que está no edital. Mas quando você se inscreve para uma vaga especificamente. Você não pode se inscrever para as duas, Samara. Você tem que escolher a vaga diretamente. Então, quando o candidato ele coloca inscrição em duas áreas, a gente não tem como dizer assim para ele. A gente não pode dar preferência. Ah, esse daqui é para aquela e esse é para o Não, eu não outro. estou dizendo para dar Se inscrever para as preferência. duas, né? Ele se inscreveu para as duas. Foi um Mas a problema gente não tem como nosso. saber. Não, Será que ele sabe mesmo? não me importa qual ele vai escrever. Ele se inscreveu em duas, eu Sim. deferiria as duas, e ele que vai tomar a decisão em qual espaço ele vai estar para a realização das etapas posteriores. Eu entendi a sua lógica. Entendi a sua lógica. Deixa eu dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui no edital para ver se tem alguma brecha. Lucas, você acha que isso é possível? Porque eu também fiquei assim triste com isso, mas deixa eu ver o Vinícius aqui. Aí A se tu grande puder questão. consultar o edital disso aí, mas eu acho que não vai ser possível assim, não. Porque aí, Edward, vai caber ao candidato a escolha de qual ele vai fazer, mas a gente, enquanto processo seletivo, na minha opinião, deferiria as duas. Ele só vai poder fazer uma porque as provas vão ocorrer simultaneamente. Ô, Samara, a grande questão é que a gente recebe da Prograde o cronograma bem fechado com as datas. E nesse cronograma, o processo seletivo geralmente ele acontece num único dia. Então, pense num processo seletivo que tenha 10 candidatos, como é o caso aí, né? Tem aproximadamente isso. Provavelmente esse processo seletivo vai durar o dia inteiro. Então, do ponto de vista da execução do processo, é quase impossível o candidato participar dos dois ao mesmo tempo. Entende? Se a gente tivesse mais margem de data para colocar, por Não, exemplo. isso eu entendi, Lucas. O que eu não estou entendendo é porque indeferir algo que ele vai ter que optar entre um e outro. A gente está eliminando o candidato da possibilidade dele falar assim, não, eu quero fazer esse e não esse. Entendi agora. Realmente uma coisa que eu não pensei. Mas não sei também se o deferimento é a melhor saída. Deixa eu ver o Vinícius falar aqui primeiro, depois o professor Lidiane, e a gente vai pensando aqui, que realmente isso aqui me pegou. Diga, Vinícius. Bom dia a todas e todos. Eu acredito, professora Samara, que o melhor seria manter o indeferimento, porque o edital ainda prevê prazo para recurso.
Então, eu acredito que deve-se manter um indeferimento com essa justificativa, né, de que não pode se inscrever em duas áreas, e aí o candidato, no momento que for publicado o resultado, ele submete o recurso, indicando qual é a área que ele vai querer prestar o concurso. Agora, ao mesmo tempo, assim, eu concordo com a professora Samara, o edital não é evidente, o edital, pela leitura do texto, não entendo que assim o candidato precisa optar por uma vaga, né? E se você for ver, na verdade, suponha que nós tivéssemos o concurso realizado em dias distintos. O candidato poderia fazer as duas áreas e não tem nenhum problema. Claro que ele não poderia ocupar os dois cargos, se aprovado nos dois, né? Porque um é de 40 e o outro é de 20. Ele não pode ter 60 horas na instituição. Tá? Então, eu vejo assim que acho que, veja, a questão temos uma limitação com a limitação meramente da possibilidade das bancas, da realização do concurso e tal, mas não a limitação ao candidato em si, né? O candidato que se sente apto a tentar as duas vagas, ele pode tentar as duas vagas, tá? E sabendo que só vai pegar uma, se aprovado nas duas. Mas, ao mesmo tempo, não sendo possível, nesse formato atual, ele de fato vai ter que escolher apenas uma. Então, a opção da professora Samara, ela também não é de todo ruim, porque você mantém o deferimento, mas ele sabe que ele vai ter que faltar em uma. Ou seja, uma ele se apresenta e faz, na outra ele não se apresenta e, portanto, não faz. Mas agora eu acredito que talvez, como cabe prazo ainda para recurso, né, então, o primeiro ponto é melhorar a escrita do edital, assim, deixar mais evidente o edital, e confesso até que eu li o edital e também não tinha parado para pensar nessa possibilidade, né? Mas talvez deixar evidente, né, que de fato só pode uma inscrição. Eu acho que o texto como está, para mim, não deixa assim evidente isso. E isso é para o futuro, né? Mas para agora, eu acredito que seja interessante talvez manter o deferimento para meio que obrigar o candidato a escolher qual que é a vaga que ele vai querer, porque ainda cabe recurso. Isso, no caso, o indeferimento, né, Vinícius? A sua proposição é que Mas a assim, gente... manter o indeferimento somente porque tem prazo para recurso. E aí, é Entendi. claro que eu também já quero aqui, eu já estou aqui estabelecendo, né, quero tentar aqui pactuar junto ao conselho diretor o fato de que esses que se inscreveram em nas duas áreas, eles submetendo o recurso, indicando a área que eles vão querer, que o conselho diretor seja sensível e acate esse recurso. Né? Assim, é só por isso. Ou então que a gente agora já promova o deferimento. Né? Mas eu acho que as duas opções não são ruins, não. Né? Mas a professora Samara ela tem razão, sim. Ela pode, o estudante simplesmente ele vai estar impedido. Ele não vai poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. Né? Ele não é Deus. Ele não é o Deus cristão, pelo menos. Tá? Entendi. Então, é isso. Ele não Não, pode estar. Os dois vão começar na hora do sorteio. Ele não vai poder estar nos dois ambientes ao mesmo tempo. Não vai poder por alimentação nossa, tá, Eduardo? Porque se a gente sim, sim. quisesse, por exemplo, fazer a banca da educação matemática dia 14, ou então assim, abre matemática 12 com a prova dia 13, a educação matemática abre 13 com a prova dia 14, se o calendário fosse assim, por exemplo, dava para o candidato fazer as duas, e ele sendo aprovado nas duas, ele escolheria qual que ele queria. Tá? É Entendi isso. sua lógica. Vou encerrar aqui para não falar demais. Não, não, entendi sua lógica, mas obrigado. Por isso que temos os conselheiros, né? A gente não decide sozinho, o órgão colegiado. E obrigado, Vinícius. Professora Lidiane? Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Eu, eu sou a favor do que a Samara havia colocado. Assim, aqui no edital, não, com documentação, né, das inscrições, fala apenas, né, do formulário de inscrição, que tem essa possibilidade, que permitiu essa possibilidade de inscrição nas duas vagas. Então, eu acredito
que o ideal é que a gente deferisse, porque com relação ao edital não tem nada que impeça a inscrição nas duas vagas, né? E aí, é claro, fica óbvio que no dia da prova ele não vai conseguir estar no mesmo local para início, né, das atividades do processo seletivo. Então, esse indeferimento, acho que não cabe a nós, porque, de fato, ele não vai conseguir participar dos dois processos seletivos, né? Mas se for permitida a inscrição nos dois, né? E se não, e como eu olhei aqui no edital, aparentemente não tem nada dizendo que não possa fazer inscrição. Então, acho que, prezando pelo que está escrito no edital, o ideal era, ao meu ver, né, o deferimento. Era isso. Entendi, obrigado. Um exercício, antes do professor Lucas, daqui a pouco, deixa eu ver aqui. Um exercício que eu estava fazendo aqui mentalmente era, se a gente tivesse feito como antes, que eram editais separados, esse problema não teria sido, já estaria resolvido, né? Isso não seria um fato. Só que a gente, para facilitar os ritos, a gente colocou tudo num edital único, né? Todas as vezes que a gente vai lançar e faz as inclusões quando necessário, né? E aí, como sempre eram áreas muito distintas, nunca houve esse problema. Como há uma proximidade de formação dos estudantes, né, dos candidatos, melhor dizendo, para as áreas, isso é a primeira vez e é bom. Bom, nem sempre é bom esse tipo de coisa, mas pelo menos a questão da maturidade institucional, que sempre o professor Jacques sempre comenta, acaba acontecendo e a gente vai tentando fazer as correções de rumo. Mas a gente vai precisar resolver isso agora, né, gente? Professor Mauro. Olá, bom dia a todos. Basicamente para falar que eu concordo completamente com a professora Lidiane, porque se o edital não prevê indeferimento, porque o candidato se inscreveu em duas áreas distintas, então a comissão, no caso, né, não tem argumento para indeferir essa inscrição. Porque, como dizem, se não é proibido, é permitido. Então, aí no próximo edital, simplesmente coloca uma frase lá, né? Proibido inscrição em mais de uma área, mais de uma vaga, coisa e tal. Então, a gente mantém esse deferimento e aí, no dia da avaliação, da prova, do exame, o candidato escolhe qual ele vai fazer. Obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado mesmo. Vinícius, Priscila, já tinham falado. Professor Lucas, por favor, pode falar. Você digitou aqui, mas deixa o registro do que você tinha argumentado. A Depois minha eu preocupação. gostaria de falar depois do Pronto, Lucas, Cid, por favor. pronto. Só rapidinho comentar. O meu receio do deferimento é o seguinte: aprovando-se as bancas e publicando a abertura do processo seletivo, o processo acontecendo no mesmo instante em salas diferentes, o candidato vai dizer assim: mas por que colocaram no mesmo horário, em locais diferentes? Sendo que eu me inscrevi para os dois. E aí vai criar um problema maior para o processo seletivo que pode prejudicar, né? Gente, Entendi. olha só. O indeferimento dá ao candidato o direito de entrar com recurso. Ele vai ter vários dias para fazer isso, informando-se corretamente lá que, por um equívoco, no ato da inscrição, preencheu esses dois, mas a área que ele pretende concorrer é a área tal. Fazendo isso, não vejo motivo para a inscrição dele permanecer indeferida. E lembrando sempre, gente, que quem decide isso aqui tudo somos nós conselheiros, né? Aqui, o professor Morata citou comissão, mas na verdade, assim, o que a gente tem feito é esse trabalho colaborativo de organizar já previamente toda a documentação em equipe para trazer para cá o professor Lucas, ele faz isso muito bem. Então, a gente já traz aqui mais ou menos organizado para que a gente possa ter mais cuidado com as decisões. Professora Priscila. Bom, eu quero reforçar aqui a questão de ser favorável ao deferimento das duas inscrições pelo seguinte: estava olhando aqui o resultado, né, o preliminar,
como tá sendo apresentado em tabela, e geralmente quando a gente vai apresentar um resultado, a gente tem que ter o cuidado de colocar lá, né, inscrição indeferida de acordo com o item tal do edital. E nós não temos esse item. Uhum. Então, assim, já participei de algumas comissões de editais e a gente sempre toma o cuidado de não ter recurso, de não abrir brecha para recurso. Então, o recurso ele não pode ser algo, ok, que bacana, vamos analisar e tudo. Quanto comissão, a gente sempre tem o cuidado, tipo assim, vamos evitar o recurso, né? Vamos fazer de tudo para que o candidato não tenha necessidade de entrar com recurso, para que a gente não tenha que voltar e reavaliar e etc. Então, a gente não tem esse item para colocar aí, ou seja, a gente não tem embasamento para isso. Aí, assim, o que eu vou pensar aqui, vou sugerir, não sei se é possível, tá? Eu sei que a gente tem datas amarradas aí e está apertado, mas se a gente pudesse estender um prazo de um dia para que o estudante pudesse participar das duas seleções, a gente estaria dando legitimidade a tudo. Assim, ele tanto pode se inscrever em duas vagas, como ele pode participar do processo das duas vagas. De qualquer maneira, Priscila, essa reunião terá que acontecer, ou mesmo que a gente faça uma de referendo, que é a mudança de cronograma do edital, né? Isso aí tem essa possibilidade. A preocupação que eu tenho é só mesmo com o prazo do ponto de vista do edital maior que rege o nosso processo seletivo aqui dentro, né? Que é o edital FOB, né? Mas Pronto. isso é Possível, perfeitamente né? possível. Pronto, Tá? se a gente tiver essa possibilidade de mudar o cronograma, eu acho muito viável, entendeu? Sim. Porque aí a gente faz tudo, dá a possibilidade do estudante do candidato se inscrever em duas vagas e participar dos dois processos seletivos. Assim, já participei de outros e a gente vê aqui, mesmo quando a gente não participa, mas acompanha pelos e-mails, vários cronogramas sendo mudados, né? E Isso é datas possível. estendidas e etc. Então, eu acho que, sendo possível, eu acho que vale a pena a gente fazer esse esforço. É a minha Não, eu sugestão. tô. Agora só vai ter um porém aqui, a gente vai ter que, por exemplo, as fichas a gente vai ter que colocar o deferimento nas duas, né? Porque, por exemplo, só estava aqui na de 20 horas, mas, por exemplo, os dois não apareciam aqui na de educação matemática, né? Então aí Aí teria que precisaria, aparecer também. só teria que aparecer. Aí depois, Lucas, a gente edita, né? A gente pode fazer a edição, já que Eu vou foi abrir aqui, já acordado já vou aqui no editar. Conselho Diretor. Se a gente entrar em acordo, seria bom que a gente tentasse fazer por consenso e não por votação. Mas aí é uma questão de debate. Se precisar, a gente pode fazer duas proposições e ir para votação. Mas pelo que eu estou entendendo, eu acho que está se encaminhando para um consenso de que a gente faça o deferimento das duas inscrições do ponto de vista do que não está aceito. Porque, por exemplo, a Laine tem a ausência do currículo Lattes, isso já é previsto no edital. É bom depois, Lucas, isso que a Priscila falou, é importante mesmo colocar aqui qual é o item do edital. É bom como a gente faz na iniciação científica, em outros, a gente faz isso Sim. também no Promate. Nesse Aí, ponto aí até, Edward, desculpa de interromper, mas pode falar. esse ponto até eu fiquei em dúvida, queria ver com vocês. Ela encaminhou o currículo, porém não tem nenhum comprovante lá, nem diploma, nem nada. O edital coloca lá que um dos documentos a ser inserido é o currículo Lattes, juntamente com a documentação comprobatória. Então, se está faltando o currículo Lattes, isso é Não, necessário. o Lattes foi inserido, mas ela não inseriu Nos qualquer documentos? diploma. E eu lembro sempre que vem essa questão, uma vez ou outra ela volta à tona aqui, e a gente tem candidatos que às vezes estão terminando o curso e não tem o diploma. No momento, né, da inscrição. Sim. Se é um caso também que cabe deferimento. Bom, vamos analisar então caso a caso, né? A gente vai então para facilitar a nossa vida, vamos fazer o seguinte: vamos observar inscrição a inscrição e identificando isso. A Nicole, ok, não teve observações, a documentação entregue. No caso do tópico de Ilan e da Gabriela, né? Há um consenso. Acho que tem mais inscritos aí. Eu vou fazer só essas duas falas do Vinícius e da Samara
e aí a gente parte para já os encaminhamentos. Professor Vinícius. Bom, mais uma vez eu quero só retirar a proposta que eu tinha feito antes de indeferimento, porque, primeiro ponto, assim, só um pouco discordando do professor Mauro, que não é a comissão, é o nosso conselho diretor que vamos analisar esse caso, de deferimento ou não. E também um ponto, assim, que eu quero destacar, é que eu acho que não precisa estar escrito que as duas inscrições concomitantemente implicarão em deferimento, né? Você pode ter um outro texto, o texto não precisa ser exatamente esse, você pode ter um texto que indica que não pode haver as duas inscrições de forma concomitante. E aí, nesse caso, o edital, eu entendo que ele não é evidente nessa linha. Então, assim, aí o professor Lucas, ele fala, mas se a gente deferir as duas, ia acontecer, por exemplo, do candidato no sorteio, ele ir para o mesmo horário, né, ele precisar estar no mesmo horário em locais distintos, isso vai demandar recurso, certo? Mas, ao mesmo tempo, o candidato indeferido, né, ele também vai demandar recurso. Agora, tudo bem que agora esse recurso eu creio que seja uma coisa mais simples, a menos que o candidato, ele vai ser simples, veja só, professor Lucas e Edward, ele vai ser simples se o candidato estiver convencido de que ele só pode ir para uma vaga, só pode concorrer a uma vaga. Se ele não estiver convencido, porque o texto, para mim, não é evidente, não é nítido o suficiente, se ele não estiver convencido, ele pode sim alegar que quer manter a inscrição nas duas vagas e nós vamos ter um problema para decidir isso, tá? Então, assim, vale manter o indeferimento se a gente conseguir convencer os candidatos de que ele só pode se inscrever em uma. Se o candidato não estiver convencido disso, ele pode sim, baseado no edital, eu entendo que ele pode sim pleitear a inscrição nas duas. E aí eu acho que é importante, eu não sei, Priscila, professora Priscila, se dá para mudar o cronograma, né? Eu não sei se é possível isso, mas eu A gente pode acredito fazer esse exercício, Vinícius. Desculpe lhe interromper, mas é isso. Isso aí a única coisa do cronograma é possível sim. A gente só tem que fazer, não pode ferir o prazo do edital UFOB, do edital para professor substituto macro, né? Que tem um cronograma geral. A gente tem que estar dentro desse prazo. Dentro desse prazo, se a gente puder fazer mudanças, não há problema. Isso fica a critério do centro. Então, a gente aqui, enquanto conselho diretor, não tem problema nenhum fazer essas manobras. Até porque, como eu falei anteriormente, gente, isso é porque nós propomos que os editais eles fossem unificados. E antes não acontecia isso porque eram áreas distintas. Mas, se o cara quisesse fazer um processo seletivo para ESA ou para civil, de um componente curricular que fosse de um ou de outro, que eventualmente estão no mesmo, na matriz curricular de ambos, isso poderia ter acontecido, por exemplo, né? Mas é mais raro acontecer em outras áreas. No caso de matemática, física, isso é mais possível, né? A própria química também em algumas áreas. Então, por isso que o exercício foi feito. Então, se fossem editais distintos, não haveria nem esse problema. Poderia ser que a Gabriela e o Ilan pudessem escrever em editais distintos. A gente agora já tem um novo elemento para poder fazer correção de edital. Então, para a gente, eu não sei se tem, a professora Samara ainda vai fazer algum comentário? Não, Edward, eu levantei sem querer. Tranquilo. Então, para a gente encerrar o assunto, até para facilitar a nossa vida, tem duas possibilidades. Ou a gente a gente pode colocar por votação uma proposta, por exemplo, engraçado que eu estava fazendo isso, a gente estava fazendo isso no Consune ontem, foram 3 propostas para votar. Mas a gente pode fazer o seguinte, defere, aí então tem uma proposição, fazer o defere, aí é esse item aí, a gente está analisando isso, porque tem outras coisas de documentação. Como é o mesmo caso da Gabriela e do Ilan, a gente pode fazer para os dois, que é o mesmo entendimento. A gente aprova, defere,
e faz o estudo, né, professor Lucas? A gente pode fazer esse estudo de alteração do cronograma para facilitar a inscrição dos candidatos, já que a gente não pode perguntar ao candidato, porque ainda tem essa. A gente não pode perguntar aos candidatos quais são as inscrições para a qual ele está se inscrevendo. Então, a gente defere para as duas. Aí a gente vai ter que colocar na outra ficha o nome do Ilan e da Gabriela e oportuniza que eles participem. Isso é um caso, né? Então fica isso. A outra consideração seria fazer o indeferimento e aí o candidato entrar. A gente pode fazer isso com votação, mas ou a gente, pelo que eu estou vendo aqui, por consenso, a gente pode fazer o deferimento. Então eu vou fazer essa pergunta, né? Aqueles que deferem, então para ficar claro do ponto de vista da votação, aqueles que deferem as inscrições dos candidatos. Diga, professor Dayton. Edward, bom dia a todos e todas. Só para não ter nenhum equívoco, a documentação desses dois candidatos está tudo correto. Isso. O único porém, exatamente a escolha nos dois itens. Okay. Esse é o único porém mesmo, do caso dos dois. O resto está tudo certo. Então, aqueles que aprovam, aqueles que deferem, aqueles que aprovam o deferimento dos candidatos Ilan e Gabriela, que se inscreveram nos dois perfis de vaga, matemática e educação matemática, por favor, sim ou não pelo deferimento, tá? Aqueles que aprovam o deferimento, por favor, manifestem-se. Então... Eu me manifesto levantando a mão. Então foi unanimidade. Então não vou... Então, unanimidade aqui. Então temos 13, né? 13 votantes, porque aí tem dois perfis aqui que são 13 votantes, né? Porque dois perfis o audiovisual e o Jetson, né? Então temos 13 votantes, então foi unanimidade. Então, Gabriela, deferimento. Então vamos fazer o deferimento dos dois, né? Depois a gente altera aqui, Lucas, né? Deixa eu só colocar aqui. Deferida. Depois a gente vê como a questão das observações, só para a gente ter esse cuidado. Ops, aqui não, perdão. Aqui em deferida é que a gente vai ter que analisar o caso desse. Então, beleza. A inscrição do Patrick, gente, teve um problema. Um problema padrão para esse tipo de inscrição, que o documento, a foto do documento de reservista dele está ilegível, né? E o documento de quitação eleitoral com o serviço eleitoral. Entretanto, eu estava olhando que outros candidatos, Lucas, eles não colocam foto, né? Hã? Militar, né? Perdão, desculpa, pensei numa coisa, o militar. Militar. Na verdade, o documento está dentro do plástico, o candidato nem tirou do plástico para escanear, né? Aí pegou reflexo na superfície e ficou bem borrado. Mas, novamente, se eles entenderem pelo deferimento também, ok. Mas o documento está bem borrado lá. Lembrando que esse documento depois vai lá para o projeto para montar o E ele não entrega outro, né? Essa documentação é a que vai seguindo para lá, né? Quando a gente faz o processo de homologação, é esse processo que a gente anexa a gente não pede outros ao candidato. A gente só faz a convocatória já com os documentos que já estão no processo, né? Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho um argumento, mas deixa eu só... Eu vou ter que... Deixa eu ver outro candidato homem aqui, o Douglas, por exemplo. Cadê a documentação comprovatória dele? Sim, a gente pode fazer o seguinte. Esse daí é mais fácil.
Como o documento está ilegível, a gente pode indeferir se ele quiser apresentar o documento no recurso, né? A gente pode ver isso, né? Mas o que é que vocês acham, conselheiros? Aí eu abro a palavra aos conselheiros para poder fazer as suas considerações. Professora Samara? Para mim, aí é um indeferimento, tem justificativa de acordo com os critérios do edital, e se ele quiser, ele entra com recurso e a gente reavalia. Ok. Mais alguma observação, pessoal? Então, não tendo observação, a gente continua com o indeferimento do Patrick. Vamos aqui, aí o último caso aqui é a Laine. A Laine aqui tem a ausência dos comprovantes do currículo Lattes. Nesse caso aí, o que acontece? Esses documentos é o que vão fazer parte do processo, né? Mas não são os documentos de identificação, né? São os comprovantes do currículo, né? A gente já tinha optado Isso. que tinha que entregar, né, Lucas? Isso já não estava claro? Eu me lembro que você já estava... Isso. O edital coloca lá, compra currículo Lattes com a documentação comprobatória. É o último item lá da documentação. Então, isso tem que entregar. Se não entregou, indeferido, né? Então, ok. Lidiane? Só uma questão. Aqui no documento que ela mandou do currículo Lattes, só tem a conclusão, né, a graduação em matemática, né? Eu não sei se ela concluiu já a graduação, se ela está para concluir. Pode ser que ela não tenha não tenha entregado, porque ela não tinha nenhum comprovante, né? E aí, nesse caso, como que faríamos? Olha, nesse caso aí, como ele não entregou nem aquele... Porque, veja, no processo seletivo, pelo menos uma declaração de que ele vai formar. Pelo menos isso seria necessário, né? Se não há nenhum tipo de declaração, então não, a gente não pode aceitar. Mas a entrega, Acho que Lucas... o Vinícius quer comentar Diga, alguma coisa. Vinícius. Nada, eu só queria dizer o seguinte, gente, que ela, sim, a Laiane, ela concluiu, inclusive eu fui orientador de TCC dela, então, ok, mas assim, como ela não entregou a documentação comprobatória, talvez ela também não tenha atualizado o Lattes dela, né, porque como a professora coloca aí, a professora Ligiane colocou como se, né, estivesse tendo graduação em matemática, mas a Laiane já concluiu o curso. Ela é egressa do curso de bacharelado. Então, só isso, só destacando isso. Ok. Então, perfeito. Então, eu coloco assim... Então, a gente temos esse perfil aqui, eu coloco... formada, né? Eu coloco em votação aqueles que aprovam as inscrições assim como aparece, né, aqui na tela, né, dos deferimentos e os deferimentos, permaneçam como estão. Votos contrários, abstenções, por favor, manifestem-se. Então, aprovado por todos. E esse aqui a gente vai fazer a publicação daqui a pouquinho. Bem-vindo, professor Jonathan. Muito bem. Então, professor Lucas, já fez a inclusão aqui vai ser mais rápido, né? Depois do debate, eu agradeço, pessoal, pelas contribuições, nossos nobres conselheiros, né? Isso é importantíssimo, né? Eu realmente, dessa vez, eu fiquei com bastante dúvida, não tinha como a gente simplesmente deixar passar. E agradeço mesmo pelas considerações. No caso aqui é mais fácil, todas as inscrições não tiveram nenhuma observação, visto que no caso do Ilan e da Gabriela era apenas a questão da opção. A gente vai ter que fazer um estudo depois em equipe, vai fazer uma proposição para depois para o conselho diretor das datas. E quando a gente for fazer a aprovação das bancas, né, a gente vai ter que trazer aqui a semana que vem as bancas, a gente já traz também as novas datas para ficar mais fácil para vocês. Então, todas as inscrições, toda a documentação apresentada está de acordo com o que está previsto no edital.
E aí eu coloco primeiro em discussão se há algum questionamento dos conselheiros, alguma observação. Não havendo observação, eu coloco em regime de votação aqueles que aprovam as inscrições dos candidatos com a situação de deferimento, inclusive de todas, assim como estão, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, por favor, manifestem-se. Então, aprovado por todos. Bom, agradeço, pessoal, e aí daqui a pouquinho eu vou fazer a assinatura dos documentos e fazer a publicação lá no site do docente. Diga, professor Lucas. Eu ia comentar isso com você, eu vou terminar de formatar aqui e baixo o PDF para você assinar. Perfeito, meu consagrado. Eu espero você fazer isso para a gente poder adiantar. E aqui o ponto, eu vou inclusive passar, professor Lucas, assim, para as alterações destacadas, Ela para que quer você possa falar. fazer a discussão do que é que se trata. Sila, pode falar antes de eu passar para o outro ponto. Pronto. Eu queria saber se a gente vai fazer alguma alteração no cronograma Sim, do sim, professor substituto, que a gente vai. aprovou ali algumas mudanças, né? Mas eu queria saber isso, se vamos. Sim, sim. Aí, Priscila, Lucas, e o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada no edital, né, para ver o cronograma, porque já que tem essa possibilidade dos candidatos estarem nos dois, a gente vai fazer um estudo para ter esse cuidado, né, dos horários e fazer essa proposição. Se não for nada muito polêmico, eu já faço o ad referendo, porque o cronograma, essas coisas são livres, né? O que não pode passar de referendo é, por exemplo, inscrição, a gente tem que ir fazendo o conselho diretor. Mas alteração de cronograma, até a própria publicação do edital a gente podia fazer, quando é pacificado, coisas pacificadas. Uhum. Como já há o entendimento do conselho que a gente tem que alterar o cronograma, até para não ter que fazer uma reunião só para isso, eu vou fazer o ad referendo, a gente vai fazer um estudo hoje durante o dia, e já faz o ad referendo e já compartilha com todo mundo no conselho diretor as datas que forem. Eventualmente, a gente até pode consultar o pessoal dos grupos interessados, né, tipo a matemática, né, até para colaborar com isso. Mas podem ficar tranquilos que diante desse problema que a gente criou, né, a gente vai ter que fazer esse estudo com cuidado, viu? Pode ficar tranquila com relação a isso. Em todo caso, a gente vai precisar depois de uma reunião do conselho para aprovar as bancas, né, Isso. das duas áreas, e isso vai precisar acontecer até terça, que a divulgação da banca é até dia 7 de agosto. Então, ali terça ou quarta semana que vem, a gente precisa de uma nova reunião para aprovar as bancas. E Isso. aí também, Terça-feira. já vai ter o cronograma atualizado e já põe para votação também, né, para avaliação. Isso. É como o Luiz volta segunda, né? E aí eu vou deixar o Luiz a par disso, mas a gente tem que fazer isso hoje até para facilitar, né? A gente já publica o resultado e depois, Lucas, vamos fazer o estudo, né? Para a gente ver como ficam as datas. E aí na terça o Luiz até aprova esse ad de referendo e aprova as bancas na reunião do conselho. Fica mais fácil para todo mundo, tá? Mas a gente vai ter que Isso. estudar isso. Mais um exercício para o dia. Mas obrigado, gente. Muito bem, aí o professor Lucas ele passa a palavra para que você possa fazer o coordenador de ensino, nosso guardião dos projetos pedagógicos, possa fazer as suas considerações e depois abrir a palavra aos conselheiros. Nesse caso, a gente tem duas alterações destacadas que, em resumo, são a mesma coisa, que é a mudança de posição de componentes na matriz de um semestre para o outro. O que acontece é o seguinte, todo o planejamento, a gente solicita ao Centro das Humanidades as disciplinas pedagógicas, que são aquelas de currículo e avaliação, gestão escolar, didática, e aí a gente, às vezes, tem a negativa da oferta de um ou outro desses componentes. A gente foi conversar, né, com a coordenação de ensino de lá, e aí tivemos a resposta de que só tem uma docente, né, que oferta componentes de didática e gestão escolar, e esses componentes não são ofertados no mesmo semestre. Didática sempre é ofertada no semestre ímpar e gestão escolar sempre em semestre par. Aí a gente olhando as matrizes, né, das licenciaturas, a gente percebeu que esse descompasso acontecia, né, tanto no PPC da física quanto no da química, licenciatura, e para evitar que isso aconteça todo semestre, a gente pedir
as turmas, né, e ter uma negativa, a gente resolveu fazer uma alteração destacada, que é prevista, né, pela Instrução Normativa da Prograde, que é essa mudança de posição. Então, por exemplo, na matriz da física didática, ela estava no segundo semestre, ela vai vir para o segundo semestre, para o primeiro semestre, porque aí, segundo o Centro das Humanidades, ela é de semestre ímpar, e gestão escolar, ela estava no semestre ímpar e vai para o semestre par, né, que é o sexto semestre. Isso, no caso da licenciatura em física, envolveu também mudança em outros componentes da área de educação também, como vocês podem ver aí no formulário, que a gente também precisou alterar de posição. Além disso, como didática veio para o primeiro semestre, ela se tornou pré-requisito para a didática da física, e por isso que no caso da alteração destacada na licenciatura em física, são duas alterações que vão ser feitas. Tanto essa mudança de posição, quanto essa atualização de pré-requisito, que passa a ser, né, de didática da física, passa a ser didática, né, que é ofertada no primeiro semestre. Então, isso aconteceu com a física, também aconteceu com a química, em que a gente procurou agora alinhar, né, os componentes no semestre ímpar, por caso de didática, e semestre par, no caso de currículo e avaliação. Aí, com isso, toda vez que a gente encaminhar para o CHU as demandas semestrais, elas vão ver sempre com o número de vagas lá alinhado entre as 3 licenciaturas, para os mesmos componentes. Em resumo, é isso. Não foram mais alterações. No caso da física, a gente acabou tendo que alterar a posição de alguns componentes, porque mexeu em um, acabou mexendo em outros também, mas todas ainda dentro desse círculo de componentes pedagógicos. Isso foi analisado pelo NDE do curso, foi também analisado pelo colegiado e aprovado nos 2 lugares. Aí a ata da reunião conjunta. Pode mostrar o da química, Eduardo, também? Isso. Aí uma prévia do fluxograma, o PPC, que também a gente deixou as alterações em amarelo, lá no item 8. E aqui o processo contendo o formulário de alteração destacada e a ata da reunião conjunta. Lucas, eu não estou vendo o documentozinho da alteração destacada. Tá naquele processo, no PDF do processo. Abre Ah, lá. tá no PDF do processo? Ah, valeu. Ah, aqui. Então eu coloco aqui. A gente pode aprovar. Como se tratam do mesmo professora Lidiane? Eduardo, você pode aumentar um pouquinho o zoom, só para a gente conseguir visualizar melhor? Isso. Claro. Show. Isso. Obrigada. Aí no caso da química didática, ela, como é semestre ímpar, né, ela vai para o 5º semestre e currículo e avaliação vem para o 6º semestre. Ok. Entendido. Ok. Então, aí, Lucas, um ato decisório também vale ou só extrato de decisão? O que eu tenho feito, Vale, por exemplo, vale. ato decisório, né? Eu vou fazer os atos decisórios assim, quer dizer, esperando a discussão dos conselhos. Professor Dai, tu quer fazer algum comentário? Os demais? Não, é isso mesmo, é uma alteração bem simples, no nosso caso aí, foi só alteração de posição. De fato, assim, a gente está querendo evitar qualquer tipo de negativa por parte de outro centro, né? Porque isso impacta demasiadamente a vida dos nossos estudantes, né? Então, a gente não quer nenhum tipo de negativa com base em qualquer questão. Se o problema é a posição, a gente altera a posição. Só que aí, daí em diante, aí a gente até conta um pouco com o apoio até do conselho diretor, porque esse tipo de negativa, na verdade, ela não deveria nem existir, né? Começa por aí, não deveria nem existir.
porque os PPCs passaram, né, por todos os conselhos, passaram pelo Conselho Superior, em nenhum momento o centro, né, que tem cadeira, né, no Conselho Superior e nas câmaras, se colocou alguma questão. Então, mas tudo bem, a gente compreende, né, a gente tem essa compreensão, até porque também nos nossos quadros também a gente tem uma quantidade de docentes reduzida, a gente consegue compreender. Só que a gente também espera que com essas mudanças não ocorram novas negativas. Né? É só para deixar bem tranquilo isso aí para todo mundo. E aí a gente conta com o apoio também desse conselho, caso venham negativas no futuro. Né? Não, obrigado, professor Dayton. Não, com certeza. A gente faz todo o empenho, né, para poder fazer valer e legitimar aqui o projeto pedagógico dos cursos, né? Muito bem, então, como se trata de alterações com o mesmo tipo de teor, a gente pode fazer a aprovação em bloco, né? Então, se todos estiverem de acordo, a gente pode fazer a aprovação em bloco e faz uma votação única. Aqueles que aprovam as alterações destacadas nos projetos pedagógicos da licenciatura em Física e licenciatura em Química, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, por favor, manifestem-se. Então, aprovado por todos. Então, muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Declaro encerrada a 15ª reunião extraordinária do Conselho Diretor. E vou deixar os registros em ata e obrigado pelas sugestões também e esse exercício de maturidade que a gente tem que fazer para fazer as melhorias aqui dentro do C7, né? Então, agradeço a presença de todos, tenham um bom dia e ao longo do dia a gente vai conversando sobre os desdobramentos da reunião de agora. Muito obrigado, pessoal.